Olá, vivam! Hoje vamos preparar uma receita um pouquinho mais trabalhada, que é um bacalhau à moda de Envendos. Envendos, como toda a gente sabe, ou pelo menos alguém sabe, pelo menos, que é uma freguesia, uma terra do concelho de Mação. Ora bom, eu vou aligeirar até o mais possível a receita. Temos aqui 2 postas de bacalhau, 2 postas grandes, meio quilo de bacalhau demolhado, cozido, está aqui a água. Temos aqui 1,5 litro de azeite, não perde nada por ser 1,5 litro de azeite, não é demais. 2 cebolas cortadas à rodelas, temos aqui pão para cortar em fatias, leite para demolhar o pão, sal, pimenta e noz moscada. Depois temos aqui 40 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha e vai ser meio litro de caldo, e temos ainda leite quanto baste. Ora bom, comecei por cozer o bacalhau e ficou aqui a água. Agora tenho aqui uma caçarola onde vou deitar o azeite. Aqui está. E tenho aqui a água do bacalhau, de onde vou tirar meio litro. Eu vou até puxar a água para o lado enquanto ali o azeite aquece. E deito aqui manteiga, que levo aqui ao lume, não vê, mas eu levanto para ver, está aqui por trás desta, que aquele lume ali convém mais forte um pouco. Portanto, o bacalhau é bem demolhado, é cozido em pouca água, que dê meio litro depois, portanto, põe mais um pouquinho ao princípio, e depois escorrem-no, e quando puderem tiram-lhe as peles principais, as peles até nem precisam tirar quase todas, algumas só, e as espinhas principais. Entretanto, eu poderia fazer num tabuleiro de barro, mas vou fazer num tabuleiro de vidro, pirex, para que possam saber. Começam a cortar assim, fatias de pão, pão caseiro. Não utilizem aquele pão papo seco ou carcaça. Às fatias. Agora só um momentinho, que isto aqui já está a começar a aquecer. Se puser aqui os dentes de alho também não faz mal nenhum. Embora não adiante muito. Isto é o bacalhau dos casamentos. Mas eu sobre esse assunto já falo com certeza oportunamente. O leite convém que esteja morno. Eu tenho leite quanto basta, mas é cerca de meio litro, aproximadamente, embora aqui tenha mais. Eu vou pôr aqui ao lado já. Cortam assim fatiazinhas de pão assim, fininhas. Vamos lá ver se este chega. Molham de um lado, molham do outro em leite e vão colocando assim no fundo do tacho. Não precisam de aquecer nem nada. Vamos tirar esta até que esta é da ponta e é mais estética para aqui. De um lado e do outro só. Não precisam de ensopar completamente. Nem que leve um pouquinho de leite, não faz. Esta é a tal que havia aqui, mas que agora vai servir para aqui, para este lado, e outra para aqui. Ora bom, a manteiga está derretida. Deita as 50 gramas de farinha, 40 gramas de manteiga, 50 de farinha. Mexe-se. As pessoas que não são dali da Beira Baixa podem dizer assim, este chefe Silva está a fazer é cozinhar francesada, deitam aqui um pouquinho da água do bacalhau, é cozinhar francesada, nada disso. A nossa cozinha tem também o molho branco e tem também as panquecas, que muitas vezes vulgarmente chamam crepes, que já aqui fiz, e tem outras coisas muito bonitas. Enfim, toda a nossa cozinha é influenciada. Cerca de meio litro de água. Isto é molho branco. Se fosse com leite, era bechamel.
Ora, a cebola começando a ficar ligeiramente alourada, ligeiramente, eu não vou esperar sequer que ela aloure. Ligeiramente alourada, junta-se-lhe o bacalhau. Devia estar um pouquinho mais refogada, mas assim. E vai fritar bem. Sal poderão pôr ou não pôr, conforme quiserem e conforme for o gosto da casa. O bacalhau depois leva um pouquinho de salsa picada. Mesmo grosseiramente, não faz mal, convém que seja salsa fresca. Ora, aí está. Depois, pegam neste bacalhau, assim, deitam aqui por cima e espalham. Cá está o molhinho branco. Espalham e depois por cima outra camada de pão. É mais ou menos à medida. Não esqueçam que o molho branco é temperadinho com sumo de limão, sal, noz moscada e pimenta. Bem mexidinho. Pode levar mais um pouquinho de água para ficar mais aberto, mas está ali um pouquinho granulado, que se eu não fizesse com tanta pressa, ele teria ficado mais fininho. Mas também bom desculpar essa parte. Portanto, o líquido na farinha e na manteiga deita-se devagarinho. Hein? E agora, calcam tudo e deitam este molhinho por cima. Se ficar um pouquinho de pão à vista, não faz mal. Um pouquinho de pão por cima, de molho por cima, perdão, do pão, espalham. Claro, vocês aí em casa, com toda a calma, na vossa calma, hein, conseguiram fazer isto melhor, mais bem feito. Hein? Isto, o leite já está ali. Queijo de ovelha, raspado. Quem não gostar de queijo, põe para o ralado. Não tenho problema nenhum por causa disso. Bom, neste caso foi meio queijo, mas será apenas aquele de que dispuserem ou gostarem. Pode ser este queijo pequenino, pode ser outro. Depois vai ao forno até alourar bem alouradinho, o que não será este caso. Este bacalhau deve estar no forno a 180 graus, 200 graus mais ou menos. Deve estar aproximadamente 15 minutos ou 20, até ficar bem lourinho e ficar assim a fervilhar por dentro. Não vai ser este o caso, eu peço imensa desculpa, tivemos que abreviar um pouco a receita. Eu vou explicar mais uma vez, o mais rapidamente possível. Portanto, meio quilo de bacalhau, bem demolhado, cozido em pouco mais de meio litro de água, depois é retirado, escorrido e depois, quando puderem, limpam de espinhas e peles. A água do bacalhau é coada, portanto, passada por um passador fino, e depois é feito o molho branco, que deita 40 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha, leva a aquecer, mexe, e depois deita meio litro de água do bacalhau, devagarinho, mexendo sempre, que é para não granular, para não acontecer aquilo que aconteceu agora, dada a pressa com que eu fiz isto. Seguidamente, o bacalhau está desfiado, põe 1,5 litro de azeite num tacho largo, refoga a cebola, até ela ficar pelo menos translúcida, ou ligeiramente corada, como quiser, como gostar. Mistura-lhe o bacalhau, deixa fritar ali até ganhar paladar. Se quiser pôr sal, verifica o sal, até pode pôr um pouquinho de pimenta. E depois
Fatias de pão num tabuleiro. Primeiro põe uma camada de fatias de pão molhado de um lado e do outro, em leite. Põe no fundo do tabuleiro. Depois deita o bacalhau com a cebola por cima. Depois volta a molhar fatiazinhas de pão e a deitar uma camadinha por cima. E depois deita o molho branco. Eu devo dizer que para mim isto é muito, muito bom. Evidentemente que não ficaria assim muito correto eu estar aqui a gabar o meu trabalho, mas espero a vossa complacência, espero o vosso bom resultado, tudo que fizerem, quando fizerem um bacalhauzinho destes. O que eu queria explicar também, o facto de levar o molho branco por cima não quer dizer que seja afrancesado. É português 100%. É português da beira baixa, porque já o bacalhau à casa dos pais, creio que fiz aqui, se não vou consultar a minha documentação, e se não fiz, eu faço aqui também leva o molhinho branco por cima. O facto de levar o queijo, que é queijo de ovelha seco, raspado, seco, meio curado ou curado. O facto de levar o queijo não quer dizer que não seja obrigado. Com queijo fica melhor. Com o queijo. Mas se levar para um ralado pode não gostar de queijo, também fica bom. Bom, ficou ligeiramente alourado. Não ficou como eu gostaria, nem como você gostaria, mas se fizerem em casa devagarinho, com calma, fica muito melhor. E é isso que eu lhes desejo, hein? E pronto, um branquinho, de preferência verde, fresquinho, não gelado, diz muito bem com um prato destes. Que não quer dizer que o bacalhau peça sempre vinho branco, hein? O facto de ser peixe peça sempre vinho branco. O que eu desejo é boa disposição, um convívio muito agradável e até o próximo programa.